Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar do patrocínio Master do Flamengo. Nós vamos falar especificamente sobre as formas pelas quais o Flamengo vai ser remunerado. Fica ligado aí que é logo depois da vinheta. Roda a vinheta! Salve, salve nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News, o canal que te leva além da notícia. Eu sou Alexandre Dias e estou convidando você para que a partir de agora a gente possa comentar juntos os principais assuntos que envolvem o maior time do mundo. Então já aproveita e se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilhe os vídeos do canal com a nação rubro-negra, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Então, sem maiores delongas, vamos às notícias, vamos lá! Então, pessoal, vamos falar sobre as formas pelas quais o Flamengo será remunerado por conta do patrocínio com o Banco BRB, o banco lá de Brasília. É o seguinte, existem duas formas pelas quais o Flamengo vai ser remunerado. Uma forma é fixa, no valor de 32 milhões de reais, e uma outra parte será variável, de acordo com o atingimento de certas metas pelo banco, pelas operações que o banco irá realizar em parceria com o Flamengo. Então, se o banco obtiver lucros ou lucro nas operações que ele fizer com o Flamengo, a partir de uma determinada quantia de lucro, que é de 62 milhões de reais, ou 64 milhões de reais, ou seja, o dobro do patrocínio, a partir de 64 milhões de reais, o Flamengo passa a dividir com o banco BRB esse lucro. Então, digamos que ao final de determinado período, o banco BRB tem um lucro de 100 milhões de reais, ou seja, ultrapassou os 62 milhões de reais, os 64 milhões de reais em 36 milhões. Então o Flamengo teria metade disso, 18 milhões adicionados àqueles 32 milhões já fixos. Então 32 milhões com 18 milhões, o Flamengo teria aí do Banco BRB um total de 50 milhões de reais no período de um ano. Então, repetindo, digamos que a partir de 1º de julho, agora de 2020, quando tem em vigência o patrocínio, digamos que ao final, em 1º de julho de 2021, somando todas as operações que o banco fez em conjunto com o Flamengo, porque o banco tem outras operações que não estão vinculadas à sua parceria com o Flamengo. Então, somente aquelas operações realizadas em parceria com o Flamengo, digamos que ao final de um ano, ou seja, 1º de julho de 2021, o banco tenha contabilizado aí um lucro de 100 milhões de reais. E aí faria aquilo que nós falamos, Se tem 100 milhões de reais, ele vai diminuir 64 milhões, porque só passa a contar aquilo que ultrapassar os 64 milhões de reais. Então, 100 menos 64, 36 milhões, 50% para cada um, 18 para o Flamengo, 18 para o banco. Pega esses 18 milhões, soma-se aquela quantia de 32 milhões já pré-fixadas anteriormente. Então o Flamengo teria aí em um ano um saldo positivo de 50 milhões vindos do banco BRB. Só que para que o banco tenha 64 milhões de lucro no período de um ano, veja bem, 64 milhões de lucro, se o banco tiver, o Flamengo só recebe aqueles 32 milhões pré-fixados. O Flamengo não recebe nem mais, nem menos. Para o Flamengo, para o banco ter 64 milhões de lucro no final de um ano, ele tem que movimentar cerca de 1,5 bilhão. Movimentar cerca de 1,5 bilhão não quer dizer que ele está tendo um lucro de 1,5 bilhão. Está movimentando uma quantia de 1,5 bilhão. Só que o banco tem que pagar várias despesas. Então chegou-se a essa conclusão, olha, para que em um ano eu, BRB, tenha um lucro de 64 milhões, eu tenho que movimentar cerca de 1,5 bilhão. E o que o BRB espera
movimentar em um ano nessa relação que ele fez com o Flamengo? O Banco BRB espera movimentar cerca de 5 bilhões de reais. Ou seja, então vamos fazer aqui uma regra de 3 simples. Se para cada 1,5 bilhão eu tenho 64 milhões de lucro, para 5 bilhões eu vou ter mais ou menos aí 200 milhões de reais de lucro. Então, vamos fazer aquela continha de novo. 200 milhões de lucro no final de um ano, eu tenho que pegar esses 200 milhões e diminuir daqueles 64 milhões, que é o piso. Então, daria 136 milhões de reais. Desses 136 milhões, metade vai para o BRB e metade vem para o Flamengo. Ou seja, algo em torno aí de 68 milhões para o Flamengo. Então o Flamengo pode abocanhar aí em um ano 68 milhões mais 32 milhões, 100 milhões de reais. É ou não é um grande negócio? Isso nós estamos imaginando, fazendo as projeções que o próprio banco fez, né? Não é o Flamengo que fez essa projeção. Quando eles fazem essas projeções, elas ficam muito próximas, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, estima-se que o Flamengo pode, no primeiro ano, com o BRB, atingir algo em torno de 90 a 100 milhões, contando tanto essa parte variável quanto a parte fixa. Ah, mas tudo são flores? Não. Existe uma outra questão, é que se as coisas derem errado, todo negócio pode dar muito certo, como pode dar muito errado. O banco ele pode não alcançar esses 64 milhões de reais de lucro, ele pode ficar bem abaixo. E aí, se ele ficar abaixo? Bom, se ele ficar abaixo, o Flamengo, digamos que ficou abaixo aí 60 milhões, era para ficar 0 a 0 teria que ser 64 milhões, mas ficou com 60 milhões de lucro. Bom, o Flamengo ele não perde os 32, mas ele fica devendo 2 milhões para o banco. Devendo entre aspas, depois eu vou explicar como é que é esse devendo. Por quê? Porque eram 64 milhões, eu não tive o lucro mínimo de 64, tive só 60, então eu fico com o banco agasalha 2 e o Flamengo fica com 2. Então, o Flamengo não é devedor do banco de 2. Acontece que no próximo ano, havendo lucro, o Flamengo não vai, esses 2 milhões serão abatidos, não da parte fixa, mas da parte variável a que o Flamengo teria direito. Então, na verdade, é um excelente negócio. Ele só mexe nessa parte variável caso o banco não tenha o lucro que se espera durante um ano. Agora, pessoal, convenhamos, né? Dificilmente um banco não vai deixar de ter o lucro que ele espera, principalmente com o que a gente já viu nos primeiros dias só de anúncio, né, da parceria com o Flamengo, o quanto as bolsas do banco BRB se valorizaram, e eu tenho certeza que o engajamento da torcida do Flamengo será gigantesco. Então eu fico com esse primeiro cenário, vamos botar aí, entre 80 e 100 milhões que o Flamengo vai abocanhar nesse primeiro ano de patrocínio com o banco BRB. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Se inscrevam aí no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos do canal com a Nação Rubro-Negra, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza, pessoal? Então, até um próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!